Olá, eu sou o Morpheus, do Portal do Conhecimento, e quem segue o meu canal há mais tempo sabe que eu não costumo fazer vídeos mostrando aí a minha pessoa. Decidi fazer isso essa semana porque acredito que as coisas mudaram no mercado financeiro de uma forma muito importante. Estamos falando no meio de dezembro de 2023 e o que era para ocorrer naturalmente nesse momento era uma diminuição no mercado financeiro, ou ao menos manter aí uma negação conforme todos os ciclos de mercado, mas não, esse momento então de negação, ele se tornou um novo momento de euforia, que é muito incomum nos mercados financeiros. O que significa, pessoal? Significa que eles estão quadruplicando as apostas, tá certo? A gente deveria ter tido o fim de um ciclo de mercado, tá certo? Lá em 2020, quando tivemos o problema aí do C19, e o que eles fizeram, né? Eles dobraram a aposta, porque eles não aceitaram as quedas que deveriam ter ocorridas, e nesse momento, então novamente, final de 2023, eles estão quadruplicando essas apostas. O mercado não está mais com aquela liquidez, já estamos em um processo de quantitative tightening, que é quando você aperta as condições aí do mercado, e mesmo assim tivemos altas históricas, tá certo? Então isso daí trouxe um nível de alavancagem, um nível de risco que eu sinceramente, em mais aí de 40 anos de vida, mais de 20 anos que eu acompanho o mercado, eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou trazer aqui para vocês. Não são, pessoal, questão de minha opinião. Eu vou trazer para vocês aqui fatos gráficos que eu posto lá no Twitter. Gente, todos esses gráficos estarão disponíveis também na nossa área de ciclos de mercado, então não percam, mas realmente esse daqui é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz no canal. Nunca imaginei que a gente passaria por um momento de tanta especulação. Isso que eu passei em 2019, passei em 2020, né? Então realmente estamos num momento aí muito de grande exceção, eu diria assim, de grande exceção. E como toda exceção em economia, em finanças, né, o preço é alto, pessoal. Tanto exceções de queda, de quebras de mercado, que você tem realmente aí grandes oportunidades, como exceção de euforia, então que você depois tem grandes liquidações, né, grandes quedas de mercado. Então, gente, esse aqui é um vídeo muito especial que eu vou fazer, né, e eu decidi então me mostrar exatamente porque eu acredito que será um vídeo histórico, né, daqui a 1 ano, 2, a gente nunca sabe, né, quando que um ciclo termina e outro começa, porque senão você poderia apostar tudo que você tem na sua vida, você poderia fazer empréstimos, né, que você ficaria muito rico com isso. Então é óbvio que ninguém sabe o momento certo, mas quando tudo isso ocorrer, eu realmente acredito, né, que será algo aí muito histórico. Então, pessoal, eu vou me basear, né, vou fazer 4 sessões demonstrando cada questão que mais preocupa no mercado. Fiquem até o final. Não vou fazer, gente, propaganda nesse vídeo, né? Exatamente é para vocês compartilharem, porque eu acho que a gente realmente está indo para um outro nível, né? E se você tem um outro nível de euforia, você também terá um outro nível de queda. Então, gente, fiquem aí com o vídeo, né? Agora eu vou voltar à forma aí que eu sempre faço, mostrando os gráficos para vocês. E, mais uma vez, né, pessoal, o nosso canal não é um canal, gente, de medo. Quem segue a gente mais tempo sabe, eu sempre defendo os ciclos de mercado, não acredito em momentos apocalípticos, não acredito em nada disso, né? Sempre tudo é cíclico. Então, exatamente quando está tudo lá embaixo, né? O William Bonner, aí eu sempre brinco, né? O William Bonner falando que não vai ter mais sistema, que não vai ter mais nada. Exatamente nesses momentos que os donos do mundo aí aproveitam para comprar. Então eles sempre fazem isso, né, gente? Eles sempre fazem isso. Eles plantam especulação e colhem, né, ativos ultra desvalorizados para manter e abranger, né, aumentar o seu poder a cada novo ciclo. Então os ciclos de mercado nada mais é, né, do que grandes colheitas pelos caras que realmente aí tem muita grana, tá certo, pessoal? Então eu sempre falei, eu não acredito, né, em grandes calamidades aí, mas realmente agora, né, nessa semana, já que eles quadruplicaram a aposta, eu acredito que pode ser, né, um ciclo aí que traga, infelizmente, mais pobreza, né, mais desemprego, mais problemas sociais do que
os grandes ciclos, né, que trouxeram grandes problemas, como 29, né, como que deveria ter sido 2008. Na verdade, se a gente for pensar, eles estão dobrando a aposta há muito tempo, né, gente? 2008 já foi, né, uma reaposta, porque realmente naquele momento muitos bancos deveriam ter quebrado, né? Eles bancaram tudo e aí ficaram muitos anos nisso. Finalmente chegou 2019, eles dobraram de novo e agora dobraram de novo. Então, né, eu sempre falo que são ciclos, ciclos dentro de ciclos, mas eu acredito que dessa vez, né, podemos ter aí até um ciclo inédito, infelizmente. Mas fiquem de olho aí nos gráficos, nas informações. De novo, né, pessoal, não são informações minhas, são informações que eu coleto aí ao longo da semana, dos meses, dos anos. Esses gráficos vão estar lá na área de ciclos de mercado. Então eu espero que vocês gostem aí. Por favor, compartilhem esse vídeo, porque ele é muito sério. Maravilha, pessoal. Valeu! Muito bem, pessoal. Então aqui está o motivo desse vídeo tão especial. Aliás, né, um vídeo que fecha aí 2023 praticamente. Teremos vídeo nos próximos dias, né? Mas não tão importante quanto esse. Então aqui está o motivo, pessoal. Isso daqui está ali bem claro, né, no nosso curso de ciclos de mercado. Já trouxemos muitas vezes aqui em todas as nossas áreas. Isso aqui, gente, é um ciclo clássico, né? Básico, que se repete aí infinitas vezes, não apenas nas finanças, né, mas na própria cultura pop, mas enfim, vamos obviamente nos focar aqui nas finanças. Então, depois que você tem uma euforia, né, a coisa começa a mostrar que não é bem aquilo, mas você tem antes, né, de uma grande queda aí com ansiedade, negação, pânico e a capitulação final, sem dúvida, né, seguido aí de muita raiva de pessoas que perderam aí, né, infelizmente, patrimônio de vida e infelizmente muitas coisas ruins ocorrem nesse período, né, gente? Vamos até deixar um pouco para lá. Antes disso ocorrer, então, ocorre essa complacência, tá certo, do mercado, né, que é exatamente o que a gente viu aí nos últimos meses, tudo dando errado no mundo real, eles continuam subindo as bolsas, mas dificilmente, gente, muito dificilmente, essa complacência, né, ela vai além da euforia anterior. Então vocês imaginam duas euforias seguidas, o tamanho das outras fases aí do ciclo, como não serão terríveis, tá certo? Então esse é o motivo, pessoal, esse daqui é o gráfico mais importante para quem gosta, segue, né? Investe, sem dúvida alguma. Se você conseguir minimamente entrar de forma correta dentro desse ciclo, tá certo? Você realmente tem mudanças significativas na sua vida, até mesmo em questão geracional, aí conseguir uma vida melhor para a próxima geração, pessoal. Então é isso, né? É isso, é assim que a coisa funciona, tá certo? Então, gente, vamos dividir em 4 partes, né, para mostrar porque isso daí não pode ocorrer da forma que está ocorrendo. Então, em primeiro lugar, o risco, né, inerente aí ao mercado, que realmente vem se mostrando absurdamente baixo. Então, trouxemos aí o VIX, que é o índice do medo. Engraçado também, pessoal, eu estava estudando, né, eu estudo um pouco de latim grego às vezes, e em latim VIX é duro, né? Olhem que interessante. Então, o VIX ele fechou em 12,35, seu nível mais baixo desde 17 de janeiro de 2020. Exatamente, pessoal, quando, né, o mercado viu aí que precisaria de uma grande correção. Não sobrou medo no mercado. Então, o VIX está dessa forma e, ao mesmo tempo, né, temos ali as shorts, as puts, que estão com volumes absurdos, gente, absurdos, também históricos. Todo período, todo exercício que vence sem ter um crash são bilhões de dólares que realmente evaporam, né? Viram pó mesmo, porque aquela aposta, né? Quem não conhece aí opções, a gente fala bastante disso também no canal. Não vou fazer propaganda disso, né, nesse vídeo, mas servem exatamente para isso, né? Para assimetrias. Então, se você perder, você perde pouco. Se você ganhar, você ganha horrores, né? Absurdos aí de dinheiro. Tá certo? Então, olhem como o VIX pode estar tão baixo perante, né, diante de tudo isso que a gente está falando aqui nesse vídeo e a gente fala muito aqui no canal. Ao mesmo tempo, gente, a questão do Fed, tá certo? Em relação ao risco, como é que eles aumentaram então esses juros tão rapidamente? Vejam que em momento algum da história, gente, da história, pegamos aí 30 anos, né? Mas temos os anos anteriores nunca chegaram perto disso. Essa questão de um mercado de títulos bagunçado, gente, é uma coisa que há pouco tempo atrás seria inconcebível, né? Inconcebível. Então, se você pegar 30 anos aqui, já é mais que o suficiente
E exatamente, pessoal, exatamente no momento que você tem a subida desses juros e você começa a mantê-los, olha aqui, ó, 2000, 2008, 2020 e agora a mesma coisa. Quando o Fed sai do discurso, né, do discurso de aumento e começa a mantê-lo, é aí que vem um grande problema. Tá certo, gente? Então, como que podemos, de novo, né, ter o VIX aí, ó, tão baixo, né, e nesse momento que o Fed começa a manter os juros, ele explode. Gente, de novo, né? Percebam que quando o Fed começa a cortar, que é o que o Powell falou essa semana, poderemos começar a cortar aí em março, abril, já não adianta, né? Já não adianta, o mercado já quebrou aqui, pessoal, o mercado quebra aqui, ó. Ó, nesse momento de VIX explosivo, tá? Não é quando o Fed começa a cortar. Quando o Fed começa a cortar, gente, a coisa já foi para o espaço. A mesma coisa aqui, né? Se bem que 2020 eu repito, né? Olha como 2020 tudo foi diferente, né? Explodiu o VIX e mesmo assim eles continuaram aumentando os juros, né? Porque os bancos centrais salvariam aí tudo, né? Tudo sem exceção. Tá certo? Então aqui foi um pouquinho diferente e aqui o tempo dirá. Gente, não à toa estou fazendo esse vídeo no final de dezembro, porque eu sei, né, que isso daqui lá na frente, assim como eu uso muito de 2015, que os ativos estavam muito baratos, as pessoas também desconheciam os ciclos, eu uso muito até hoje, né? Então por que o risco está tão baixo, gente? Por uma simples questão de manipulação, também histórica, tá certo? Vejam aí, recompras corporativas, 4 semanas atingiram o máximo histórico, de acordo com o Bank of America. Então, são as próprias empresas, pessoal, comprando as suas ações, né, para não dar aquela caída e dar o desespero e todo mundo sai vendendo tudo. É o pânico ali, né, da última fase do ciclo. Então, a própria empresa, pessoal, recomprando suas ações, né? Isso daí está também num patamar histórico. E como a gente fala muito também no canal, você tem poucas empresas que, se fizerem isso daí, conseguem um peso enorme nos índices. O próprio Brasil mesmo, você tem a Vale e a Petro que humilha, né, as outras empresas aí em relação ao índice Bovespa, que é o nosso índice principal. Tá certo? Então, essa é uma das formas mais importantes, né, que eles têm aí de controlar esse mercado, de manipular esse mercado, tá certo? E no momento, gente, muito importante, né? Vejam aí as Ripples, eu voltei ao canal aí em 2019, né? Reabri o canal em 2019, tinha feito só uma pequena experiência, gente. Coloquei 5 vídeos lá em 2015, né? Porque eu já trabalhava no mercado e eu vi que estava muito barato. Então aqui no Brasil, principalmente se a Dilma, né, saísse, a valorização seria absurda, né? E foi sem dúvida alguma aí o meu maior êxito na minha vida de investidor, tá certo? Então eu coloquei aqueles vídeos lá em 2015 e voltei em 2019 porque eu vi, tá certo? Exatamente a questão das ripples. Olhem que é absurdo, gente. Sempre vejo isso daqui, eu não me conformo, né? Essa pontinha aqui, pessoal, foi o motivo que eu voltei ao canal em 2019, agosto de 2019, né? Não passou nem 6 meses e o mercado colapsou. Foi realmente aí, né, acertar na mosca, literalmente, tá certo? Mas, né, como eu falei, os bancos centrais não deixaram esse fim de ciclo, né, eles quadruplicaram. Por que, que saiu de dobrar para quadruplicar, né, gente? Como eu falei na introdução do vídeo, porque você dobrou 2 vezes, quadruplicou, né? Não é uma progressão geométrica e sim aritmética, ou não é uma progressão aritmética e sim geométrica, isso aí. Então, eles fizeram isso daí, né, e aí salvaram o mercado no momento que você tinha que ter derrubado. Então, olhem o motivo que a gente voltou, realmente isso daqui, gente, gerou o crash de 2020. Vocês imaginem então o que isso daqui vai gerar, né? Então, eles estão manipulando o mercado, pessoal. Só para a gente entender o que é isso de uma forma bem simples, gente. É os bancos centrais, né, ajudando as empresas, principalmente os bancos, né, nos fechamentos do dia aí, a ter liquidez e não quebrarem, gente. Olha que insanidade de mundo que a gente está vivendo. Então, lá em 2019, eles chegaram a 200 bilhões e aqui passaram dos trilhões, pessoal. Trilhões de ripples. E o governo está diminuindo, então, esse dinheiro que está disponível, né? Então, como que você pode ter uma euforia no momento que eles estão diminuindo o valor, né, para as empresas fecharem os seus balanços? Gente, toda essa euforia que a gente passou, né, em 2022 foi muito ajudado por isso. E agora eles estão estrangulando e mesmo assim você está com
altas históricas. Realmente, né? Parece que é a última jornada aí, pessoal. É muito difícil imaginar algo além disso, né? Mas quem vive no mercado aí sabe, né? As coisas estão cada vez mais absurdas. E só para a gente relembrar, tá certo? Uma questão também fundamental aí nessa questão especulativa. Vocês imaginem os bancos centrais aí, hikes versus cuts, né, gente? Ou seja, aumentos na taxa versus cortes. Você sempre teve, tá certo? Um certo equilíbrio. Você só teve um grande desequilíbrio aí em 2008. Em 2020, de novo, pessoal, é cíclico, gente, é sempre a mesma história, né? Só que você teve um desequilíbrio para baixo, né? E é exatamente isso que a gente está tendo agora. Então, aumentou-se muito rápido, ou seja, em 3 meses aí, o acumulado de 3 meses, né, você teve aumentos muito rápidos nesses últimos meses, e agora a questão dos cortes aí também começaram muito rápido. Isso que os grandes não começaram a cortar, gente, eles só começaram a não aumentar mais. Meu Deus do céu. E finalmente, como que a gente pode, de novo, pessoal, ter aí altas tão absurdas no mercado financeiro, com as nações tão endividadas? Vejam aí, né, o que as nações gastam com o déficit primário, que é sem o pagamento de juros, versus os juros. O Brasil aqui mais uma vez, olha só, gente, liderando o mundo. Eu falo que o Brasil é o país dos juros, né? Você, para viver de renda variável no Brasil, olha, você precisa ser muito bom no trade aí, né? Porque como o Brasil paga juros bons é inacreditável. Mesmo em governo de esquerda aí, os caras tentam mexer e não conseguem, né? Porque tem outros interesses, enfim, não vou entrar nessa questão. Mas tá aí, como é que a gente pode ter, gente, um mundo, né, minimamente equilibrado com taxas desse tamanho? Gente, o Brasil, com essa quantidade absurda de pagamento de juros em azul claro aqui, por incrível que pareça, proporcionalmente ele é menos importante, né, do que Reino Unido, Estados Unidos, gente, Estados Unidos, né, tendo que desembolsar aí uma grana desse tamanho. É insanidade, pessoal. Isso aqui é simplesmente insano, né? Até a China, né? O que ela diz, vamos falar sobre a China aqui também. O que ela diz, né, que ela paga, porque deve ser muito mais. Então é absurdo, gente. É absurdo. Coreia pagando essa quantidade de juros em relação ao déficit primário, realmente é impressionante. Então é isso, né, gente? A especulação, a manipulação, ela é recorde em todos os sentidos. E, finalmente, né, entrando um pouquinho no mundo real, olhem só, até agora a gente está falando, pessoal, desse mundo imaginário, né, fantasioso que é o mercado financeiro. Se olharmos, então, para o mundo real, a gente tem que falar sobre a China, mais uma figura aí maravilhosa, né, gente, na IA. Então a China é o motor do mundo, pessoal. O mundo só conseguiu crescer dessa forma por causa da China, gente. Entendam isso, né? Você tem ali toda a segurança jurídica do primeiro mundo, dos Estados Unidos, da Europa, e a economia só anda porque você tem a China, onde lá não tem nada, né, de direito de coisa nenhuma, a escravidão praticamente declarada, tá certo? E o capitalismo do Ocidente, né, ele progride a partir disso. Tá certo? Se você for querer implementar a produção que a China tem aqui no Brasil, em qualquer lugar da América do Sul, em qualquer lugar da Europa, dos Estados Unidos, não vai rolar, gente, porque, né, as esquerdas aí não deixam, né, não deixam isso acontecer muito bem. Então é praticamente assim, né? Aqui a gente fica com o papo furado, com a hipocrisia, e aí a China produz lá com criança trabalhando, né, material radioativo, toca o barco, é assim que é a humanidade, né? É assim que os caras pensam, gente, né? É assim que os caras que fazem o dinheiro do mundo pensam. E mesmo, né, um lugar como esse daí, vejam as catástrofes, né, as verdadeiras tragédias que estão ocorrendo na China. Então já falamos isso também no passado, o mercado imobiliário. Olhem o tamanho da queda do mercado imobiliário, 81%, pessoal. 81%, né? Evergrande aí praticamente a empresa mais importante aí, né, de construtora que teve ali na China, quebrou totalmente, né? Ainda está na bolsa, só na China a gente vê isso mesmo. Ainda está na bolsa, né? Ainda está perdendo valor, completamente quebrada. E aí em 2022 de novo, né? Parecia que ia ter aí um respiro, e caímos mais 64%. Drawdowns, né, gente? O drawdown é como se fosse a queda a partir da alta, né? Exatamente, um conceito muito interessante para os ciclos de mercado. Então é isso, gente. Olhem o tamanho do absurdo do mercado mais importante do mundo, que é o mercado imobiliário chinês. Gente, dá para imaginar, né? Nós aí que somos aldeões, não dá para imaginar, gente, que esses caras consomem de tudo, de cobre, de aço, alumínio. Gente, é impensável, pessoal, simplesmente impensável.
em um mercado tão importante como esse teve uma queda dessa e os caras continuam bombando as bolsas de valores. Isso daí é muito perigoso, certo? Apesar disso tudo, gente, as ações lá, o mercado acionário da China está numa queda aí de 5 anos, né? Como que a gente pode já ter tido crash, então? E eu falo muito, gente, né? Para quem tem aí estratégia, gente, de opções, né? De antifrágil, apostando na queda do mercado, pessoal, nada é pior do que essas quedinhas aqui, ó, como na China. Eu falo isso, gente, por isso que, apesar, né, de toda a tragédia que isso vai trazer para uma estratégia de opções, de puts, não tem nada melhor, gente. Não tem nada melhor. Né? Se você estiver no topo, lá no ápice da especulação, da euforia, e você tem um crash, é muito mais vantajoso para quem tem essa estratégia do que isso daqui, ó. Tá certo? Essas quedas aqui ao longo de anos e você não tem uma alta e uma baixa. Gente, o mercado futuro, opções, é apostar na instabilidade crônica, né? Não é em quedinha não, pessoal, é coisa assim, realmente 20, 30%, né, numa semana, às vezes até um dia aí você perde 15, 20%, dependendo da ação e do setor, pessoal, não é brincadeira. Mas olha então o estado, tá certo, de uma das ações, né, de uma nação tão importante quanto a China, e tá aí de novo mais uma informação de ciclo de mercado que é chato, toda hora falando a mesma coisa, mas tá aí. Cada vez que a inflação na China se tornou negativa, a economia global entrou em recessão. 2001, 2008, 2020. Gente, sempre as mesmas repetições. Olha aqui 2020 que eu tanto falo. Ó. É difícil, pessoal, achar um gráfico tão preciso, né? Olhem como tudo realmente se correlaciona, né? Olhem aqui, ó, isso daqui, óbvio, né? Deveria ter caído muito mais, os caras foram lá, salvaram tudo e chegamos na tragédia dos dias de hoje. Então só começou. Como será que isso vai terminar? Com certeza, né? Quando ocorrer aí essa capitulação, nós vamos trazer para vocês e fazer essas comparações. E para fechar, pessoal, fora um pouco, né, da China, vamos falar aí do mundo real. Como que nós estamos então no mundo real? Não é só o setor, né, chinês aí, imobiliário que está muito comprometido. Olhem a quantidade, né, de renda que um cidadão americano precisa para ter aí o seu imóvel. Então, saímos de 2012, gente, 21,1% para 2023, 41,4%. Isso daí também se fala muito na rede, né, pessoal? Os caras, eles garantem os bônus do final do ano aí de 2023, por exemplo, é exatamente isso que está ocorrendo agora, enquanto o cidadão ele vai ter cada vez menos acesso, né? Muito triste aí passar um final de ano enforcado. Nada mostra mais isso, gente, do que a questão imobiliária, né? Hipotecas. Então, imagina você ali como um cidadão há 10 anos atrás, né? Já vai para 12, né? 12 anos atrás, você comprometia 21,1% do seu orçamento para pagar ali o seu imóvel e hoje você compromete 41,4%. E todo o resto aí, né? O que sobrar desses quase 60% aí do coitado, ele vai pagar um monte de inflação embutida aí em produtos, gente, de alimentação, remédio, coisa absurda. Imagina então no Brasil, não vamos nem falar nisso. O Brasil é a pior das tragédias, né, gente? Pior das tragédias, meu Deus do céu. E os caras usam isso daí para fazer controle populacional, né? Que é a coisa mais maldita de todas. Meu Deus. Mas não gosto nem de falar essas coisas, vamos voltar aqui. Imagine então o cidadão como ele realmente está amargando. Enquanto isso, também a abertura de empregos, né, continua dando problema. Olhem como está discrepante. Nem lá, gente, em 2020, né, tivemos aí uma diferença tão grande entre aberturas de empregos e o SP500. Olhem aqui, ó, como chegou também a abrir essa boquinha, mas logo fechou, né? Será que vai persistir por muito tempo isso aqui, gente? É muito difícil, ó. Em nenhum outro momento, pessoal, tivemos nada parecido, tá certo? Só em 2020. Olhem aqui, nem em 2008, né? Nem em 2000, nada, 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 pessoal, perto disso daí. Tá certo? Então, mais uma vez, né, o cidadão pagando caro ali, pesadamente, tá certo? Por isso. Muito triste, gente, de verdade. E finalmente, pessoal, tá aí, né, a taxa então de desemprego, quando você tem um início, né, de aumento dessas taxas, é exatamente aí que vem os problemas. De novo, gente, 2020 foi assim, 2000, 2008, e aí já pegou muito mais anos aqui, né? Porque o desemprego já é algo muito mais cíclico, né? Do que aqueles outros gráficos que a gente mostrou, que nos últimos 30 anos, com certeza, tivemos, né, uma
um aumento, né, vamos dizer assim. Ficou muito mais acentuado essa questão aí de mercados especulativos, mas a questão do desemprego, ele sempre foi a mesma coisa. Então você consegue, né, diminuir muito ali as taxas de desemprego. Quando elas começam a aumentar, é exatamente mais um indício também de fim de ciclo, gente. O que isso importa, né, pessoal? Absolutamente nada. Os caras continuam aí, né, fazendo farra, vão pagar muito bônus. E para fechar, então, com chave de ouro, olha aí, ó, as savings, pessoal, a poupança, né, do povo. Olha como o pessoal conseguiu, gente, guardar dinheiro em 2021. Que bizarrice é essa, meus amigos? 2020 deveria ter sido a pior crise da história da humanidade. Nesse momento, as pessoas estavam aumentando as suas poupanças, né? Que coisa mais sem sentido, né? Incoerente. Por que que isso aconteceu, pessoal? Porque o governo estava dando dinheiro para as pessoas, tá certo? Você quer destruir uma economia? Esse é a fórmula, né, gente, perfeita para você fazer isso daí. Então, no momento de crise aguda, ao invés de você sentir os impactos, fechar as empresas que são, né, menos eficientes, tá certo? Você vai lá e você coloca mais dinheiro. O que que as empresas vão fazer, gente? Vão se tornar mais eficientes, mais especulativas, né? Tivemos ondas aí, pessoal, que serão eternamente lembradas, né? As ondas das NFTs, as ondas das empresas zumbi, gente, as ondas, pessoal, de criptomoedas, meu Deus do céu, aquela Shiba Inu, nunca vou me esquecer disso, uma moeda que abertamente, né, foi criada para brincadeira, gente. Tem gente que até hoje fala em investir em Shiba Inu. Gente, isso não existe, né? Você não pode ter algo assim, pessoal. Você não pode ter algo assim, tá certo? Isso daí é destruidor, gente. Isso é destruidor. Tá certo, pessoal. Gente, fiz um especial, então eu vou fechar 2023 com isso daqui. Gente, eu queria muito fazer hoje uma live para também para fechar o ano. Talvez eu não consiga porque acabou a energia aqui em casa. Tô fazendo esse vídeo aqui com os últimos, né, os últimos quilowatts aí que tem no meu computador, né, na bateria do meu computador. Se eu tiver energia aqui em casa, eu vou tentar fazer, tá certo? Mas não tem como garantir. De qualquer forma, pessoal, eu pediria muito encarecidamente, gente, que vocês compartilhem esse vídeo, né? Quem sabe aí quantas pessoas vão conseguir ver essas informações e ter um pouco de conhecimento do que não tem, do que essas infomanas aí da vida aí nunca falam, esses primo rico nunca falam, né? Esses caras só querem surfar no que for, depois chega o crash aí, eles perdem 80, 70%, não estão nem aí, porque vão continuar rico de qualquer forma, e muitas sardinhas, né? Pessoas que têm muito menos patrimônio, que investem ali um dinheirinho de aposentadoria, né? Um dinheiro que poderia fazer a família deles muito melhor, eles perdem tudo, ficam muito chateados, é uma tragédia familiar, individual. Então vamos ajudar, gente, vamos fazer a nossa parte aí, compartilhem, né? E que essa mensagem chegue aí ao máximo de pessoas possíveis, não apenas para se planejar em termos de investimento, mas também se planejar pessoalmente, né, pessoal? Sempre tem um pouquinho de estoque de comida, de água, né? A gente nunca sabe realmente o futuro, então vamos nos preparar o melhor que a gente puder. Certo? Então, gente, a gente vai continuar fazendo vídeo, hein, gente? Em 2023 não é uma despedida, mas para quem for viajar, né, tiver aí off, eu realmente desejo um excelente final de ano, um Natal maravilhoso, sempre lembrando, né, da mensagem de Cristo, da mensagem aí de desapego, né? A gente sempre lembrar do perdão, que é o mais importante. Começar 2024 com tudo e que seja um ano fenomenal. Todos fiquem com Deus. Um grande abraço!